Fala, meus companheiros e minhas companheiras. Hoje eu tenho uma mensagem de Jesus, tá? Da série Jesus para você. Só que antes de iniciarmos, né, a mensagem de hoje, eu já quero pedir a você a primeira coisa, para você fazer o 3C, tá? Curtir, compartilhar e comentar, se você puder. E a outra é você orar comigo, tá? Meu Deus, meu Pai, que a nossa igreja venha encher de membros, encher de almas para Cristo, Deus, que venha, Deus, muita pessoa se render perante a Ti, se humilhar perante o Senhor, não perante o homem, Deus, perdoa os pecados de cada um, Deus, que nós viemos, Deus, a evangelizar, a pregar a palavra do Senhor, Deus, para todas pessoas, Deus. Para quanto mais alma para Cristo acontecer, mais festa haverá no céu, eu creio, Deus, que uma alma para o Senhor, há festa no céu. Que nós viemos ganhar muita alma, não para a gente, mas para o Senhor. E que venham muitas almas ser salvas, Deus, em nome de Jesus. Perdoa, liberta cada pessoa que precisa ser liberta, Deus, cura aquela que precisa ser curada, Deus. Sair da escravidão do mundo, Deus, desses vícios aí que não te pertencem. Cuida, guarda de cada um, Deus. Em nome de Jesus, fique com eles, Deus. E com a gente, não só hoje, Deus, mas sempre. Amém. E a mensagem que o Senhor nos deu, ela assim, se encontra lá no capítulo 24 e versículo 14 de Mateus, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 24 e versículo 14. Que a gente vai falar sobre escatologia, tá? O fim dos tempos, né? Não é Apocalipse, mas ali fala um pouquinho, né, do que vai acontecer em Apocalipse. E que as coisas que estão acontecendo, né, nos dias de hoje. E a palavra do Senhor, ela diz assim, ó: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, né, ou pessoas, então virá o fim. Dependendo da sua Bíblia, tá? Da versão da tua Bíblia. Bom, essa mensagem aqui é um sermão, né? Um ensinamento profético de Jesus, né? Falando sobre os princípios de dores, as coisas que já estão acontecendo, né, nos dias de hoje, e que vai acontecer até a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Aqui ele tinha acabado de sair do templo, né, da sinagoga, que ele tinha acabado lá de ensinar aqueles discípulos, aquelas pessoas. Aí ele já estava saindo, aí os discípulos começaram a perguntar a ele sobre, né, a vinda dele, depois que ele morrer e ressuscitar, do fim dos tempos, querendo saber como é que ia ser. Né, qual era o sinal, como é que ia ser, acontecer as coisas, o que ia estar acontecendo até ele vir. Aí Jesus se assentou-se, né, a um monte das oliveiras. Aí os discípulos ficaram bem pertinho dele, né, porque quando ele ensinava, todo mundo tentava ficar o mais próximo possível, né, para aprender com o professor, né, com o mestre, que é Jesus Cristo, o mestre do mestre, e aprender, né. Aí Jesus começou a falar várias coisas, né, que ia acontecer e que estava, o que acontece, né, que ia acontecer e que está acontecendo no dia de hoje, tá? Mas ele já falou já o que ia acontecer já naquela época, que ia acontecer nos tempos de hoje, que já está acontecendo. A primeira coisa que ele falou que já está acontecendo: muito virão em meu nome, dizendo que eu sou Cristo. Enganarão muitos. Falsos, o anticristo, né? Ele que a palavra só fala que vai vir como fosse o Cristo. E antes de Jesus aparecer, tinha 3 pessoas que falavam que era o Cristo, que era o Messias, né, o enviado por Deus, e morreu. Por isso, talvez muitos judeus não acreditam que Jesus veio, porque veio 3 falando que era Cristo e mataram, pensando que era o Cristo mesmo. Sei se é o mando de Herodes, mas mataram. Só que não era, né, o verdadeiro Cristo. E isso é o que Jesus está passando para os discípulos, está passando para nós, já falando também ensinamento, que ia vir muitos
no princípio de dores, na tribulação, tá? Ia vir muitos falando em nome dele, que era o Cristo, que era o Messias. Não era. E muitos iam ser enganados. Muitos iam achar que era o Cristo mesmo. Iam perguntar, você é o Cristo mesmo? Ele, eu sou. E muitos iam começar achando que que o anticristo era o Cristo. E ia fazer o que ele queria. Isso é a primeira coisa que Jesus já falou que ia acontecer. E que muitos ia cair. Muitos, infelizmente, ia. É igual na marca do anticristo. Muitos aí, para não morrer, ia botar aquela marca do anticristo. Fala que é um chip, a marca na testa, né? Para não morrer com medo. Esse não é o verdadeiro cristão evangélico, que eles dão a sua própria vida, igual muitos pastores, missionários dão em países aí que não permite falar da palavra de Deus e morre pregando o evangelho de Cristo, não nega Cristo. Então esses que vão aceitar com medo para não morrer em prol a Cristo, esse não é cristão verdadeiro. Porque o cristão verdadeiro morre pregando a palavra de Deus. Igual não viu muitos cantores aí morrendo, igual esse último aí, Pedro Henrique, morreu cantando. Pastores no púlpito pregando, morrendo, mas falando o quê? De Cristo, morrendo com alegria, feliz. Fazendo uma coisa que amava, uma coisa de Deus, uma coisa boa. Fazendo o id. Evangelizando, louvando. Entendeu? Vai alegrar o coração de Deus. Nem que a palavra seja forte, dura, as pessoas não gostam, mas está fazendo o que Deus manda, fazendo o id. Tentando ganhar almas pro reino, né? Para Jesus. Ajudando aquela pessoa, aquela alma, através de um louvor, de uma palavra. Essa foi a primeira coisa. Assim que tem muitos por aí, falsos profetas, né, enganando aí pessoas aí. Isso, né, não é falando que é Cristo, não. Tem gente que fala, e o anticristo vai falar isso. Mas muitos dizendo que é de Deus e não é, falsos profetas. Falando que é profeta, de profeta não tem nada. Aí, o que está acontecendo, ouvireis de guerra. Ele falou que a pessoa vai ouvir guerra, né? Igual a gente está vendo, muitas guerras aí. Uma delas, guerra de Israel, com Hamas. Já teve a da Ucrânia, com a Rússia. E não vai parar por isso, né? Que são guerras, então vai ter, infelizmente, vai ter outras guerras. Rumores de guerra, guerras querendo acontecer entre os países aí. A gente tem até que tomar cuidado com o nosso país, né, para não se envolver, não acontecer. Guerra para cá também. E falando mas mesmo acontecendo isso, não é o fim. Ou seja, vai acontecer mais guerra, vai acontecer mais coisas. Entendeu? E isso Jesus falando. Outra coisa, nação contra nação. A gente está vendo, nação contra nação. Em 2022 teve a própria nação brasileira uma contra a outra. Famílias brigando uma com a outra por causa de político. Entendeu? Nações aí contra outra nação, não gosta do outro país. A gente está vendo aí, é coisa que Jesus falou que ia acontecer, que está acontecendo nos dias de hoje, no tempo de hoje. Lembre-se, na grande tribulação que ia acontecer. E que a palavra do Senhor, Deus, ela não muda. Ela não é mentira, é verdade. Tudo que Jesus falou. Reino contra reino, haverá fome. Muita gente aí passando fome, sofrendo. Pestes, é o quê? É tipo as pandemias, as epidemias acontecendo aí no mundo todo. Cada coisa aparecendo nova, coisa ruim. Isso são pestes. Terremotos, país aí tendo terremotos, em vários lugares aparecendo terremotos. Mas tudo isso é princípio de dores. Ou seja, não é a grande tribulação ainda. É a tribulação. Mas tudo próximo de Jesus voltar, da vinda dele. Ele falando para aquelas pessoas que estavam ali e para os discípulos. Aí fala que muita gente
serão matados, odiados por causa do quê? Do amor de Jesus, pelo nome de Jesus. Muita gente ia odiar, e Jesus falou, né? Se me odiaram meus profetas antes, por causa do evangelho, muitas pessoas vão odiar. Muita gente não vai gostar da gente. Tá falando a verdade, falando o evangelho de Cristo, falando a palavra de Deus, falando de cruz pesada, igual essa mensagem, uma mensagem forte, dói, mas a palavra boa que liberta, que cura, que salva. Abrir os olhos, a pessoa tirar as camas dos olhos. A palavra para exorcir aquela pessoa, exortizar, para mudar, tocar. Às vezes é necessário isso. Palavra de amor é bom, né? Que Jesus é amor. Mas tem que falar forte. Às vezes a pessoa só aprende quando toma um puxão de orelha. Acorda quando acontece isso. Não é por mal, é por bem daquela pessoa. E muitas pessoas não entendem, ficam com raiva. Não gostam de ouvir. Então a gente vê que tá muita gente odiando. A gente não pode falar qualquer coisa que já querem botar contra a gente, querem que a gente não fale mais, pregue o Evangelho de Cristo, pregue a cruz, mas é necessário. Que servo do Senhor prega tanto as coisas prósperas, a coisa boa, quanto o amor, mas prega a cruz também, que Jesus falou mais do inferno do que do céu na Bíblia. Então a gente vai mudar? A gente não podemos mudar a palavra de Deus, mudar o que Jesus fazia. Outras coisas. Neste tempo serão muito escandalizados, trairão uns aos outros. Entendeu? Porque muitos pastores sendo escandalizados aí, sendo queimados, muitos cristãos aí aparecendo, falando que era cristão, não era, falando que é de Deus, não era. Muito famoso aí cristão que pregava o evangelho e tudo, agora indo cantando música do mundo, se revelando. A máscara de muitas pessoas está caindo, aquele que a gente não dizia, muitos aí dizendo que é gay, que é lésbica, né? E falando que era de Deus e não era, não tinha nada de Deus, só aparência de cristão, mas de cristão, de servo de Deus não era nada. E tá aparecendo. Entendeu? Uns traindo o outro aí, né? Irmão traindo irmão, pai traindo a esposa, em traição em tudo, tanto falando, tanto em ato. Entendeu? Se aborrecerão para ter briga, porque o inimigo gosta de briga, de confusão, de contenda. Aí vai trabalhar para acontecer isso daí, para não ver a família unida, junta. Surgirão muitos falsos profetas, igual eu falei, que enganarão muitos. Infelizmente, muitos vai acabar indo, se não abrir os olhos, vai. Mas, não, antes ainda que a poça se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Igual eu falei, muitas pessoas esfriando o amor, não está mais com aquele amor, aquela pegada que tinha em Cristo. Não está indo direito nos cultos na igreja, não está orando, não está lendo a Bíblia. Não está ouvindo louvor. Tudo deixando as coisas tudo de lado, entendeu? Deixando Jesus de lado. Jesus que era o primeiro pensamento, a primeira coisa é buscar o reino de Deus sobre todas as coisas. Não está fazendo isso, está esquecendo da primícia de jejum, de jejuar, aí está esfriando, aí depois quer reclamar porque as coisas não estão dando certo, está acontecendo isso, aquilo, não está deixando Jesus de lado, botando Jesus como uma última opção, só vai procurar quando está precisando, e Jesus não, Jesus a gente tem que buscar ele, se está bom, continue com ele, se está ruim, busque ele, fique com ele, não é só nas horas boas, que Jesus está em todo momento com a gente, tanto na hora boa, tanto na hora ruim. E sempre lá nos ajudando, nos apoiando. A gente nunca está só, estamos com Ele, com Jesus Cristo. Sem esquecer os anjos, né? Está nos protegendo, o anjo da guarda, nos guardando de coisas piores. Se está ruim, agradeça a Deus que se não tivesse Ele, igual as pessoas do mundo aí têm, estava pior. Então, ao invés de reclamar porque não está acontecendo, agradeça. Mude de postura, busque a Deus. Se as coisas voltar a melhorar, mas continue, depois que der certo, continue. Porque o dia mal vem, e nem por isso vai abandonar Jesus. O sol vem para todos, a chuva vem para todos. E você continuando assim, perseverando até o fim, será salvo. Aí fala que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, com o nosso texto principal. Em testemunha a toda a gente.
é nem testemunho de todas as pessoas aqui que está pregando o reino de Jesus, pregando a palavra de Jesus. Aí então virá o fim. Ou seja, Jesus só vai vir, só vai voltar quando a palavra do Senhor for pregada em toda a humanidade, em todo o país, em todo lugar. Aí será o fim como? Aí Jesus vindo para arrebatar a igreja. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois nós, se estivermos vivos, né, em Cristo, vamos subir com Ele. Mas isso é antes da grande tribulação, porque a palavra do Senhor fala que Ele vai nos proteger, não vai ser na tribulação, entendeu? Da grande tribulação, não é na hora que tiver tendo a grande tribulação Ele vai nos proteger, mas é da hora. Quando vier a grande tribulação, a gente já vai estar no céu, em nome de Jesus.